Ele previu que a Rússia invadiria a Ucrânia há 7 anos atrás. Tomara que acerte essa também. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Garry Kasparov é um reconhecido enxadrista, várias vezes campeão mundial de xadrez. Ele nasceu na União Soviética em 1963, na cidade de Baku, capital do Azerbaijão, mas morou a maior parte da infância e juventude em Moscou, para onde a família se mudou. De fato, foi um menino prodígio que aprendeu xadrez aos 7 anos de idade e aos 12 já ganhou importantes campeonatos na Rússia. Na década de 1980, ainda havia uma rebarba da Guerra Fria, uma rivalidade muito grande entre russos e americanos, inclusive no xadrez. Portanto, ele rapidamente se tornou um ídolo soviético. Em 1984, chegou ao número 1 do ranking mundial de xadrez, sendo, à época, o jovem a atingir o topo do ranking mais novo, com apenas 21 anos. Neste mesmo ano, disputou a primeira vez a final do Campeonato Mundial de Xadrez contra Anatoly Karpov, o então campeão mundial. A final foi histórica, tendo sido a final mundial mais longa de toda a história. Chegou a 48 partidas, quando então foi declarada encerrada sem vencedor. Nunca, antes ou depois disso, isso tornou a acontecer na história do xadrez. No ano seguinte, 1985, novamente os dois se encontraram na final do Campeonato Mundial de Xadrez, e dessa vez Kasparov ganhou com até certa facilidade, se tornando também o mais jovem jogador de xadrez a ganhar o Campeonato Mundial. E isso foi só o início de uma longa carreira no xadrez, com várias conquistas que o levou a vários campeonatos. Mas Kasparov também sempre foi ligado à política. Seu pai era fortemente comunista, mas o jovem Kasparov tinha opiniões mais liberais, que ficaram cada vez mais fortes à medida que ele conhecia o Ocidente em torneios e intercâmbios. No primeiro torneio que participou no exterior, ele comprou e leu O Arquipélago Gulag, de Solzhenitsyn, um livro que relata os abusos do governo soviético em sua história. Apesar disso, sua enorme fama fez com que ele se filiasse ao Partido Comunista Soviético em 1984, na tentativa de consertar o sistema, e chegou a ser líder do Comitê Central de Komsomol em 1987. Ele, porém, saiu desiludido do partido em 1990. Quem diria, não dá para mudar o Partido Comunista por dentro. Em 1991, já com a União Soviética destruída, ele fundou o Partido Democrático da Rússia, que tinha ideologia liberal anticomunista. Depois disso, fez parte de vários outros partidos, como o Escolha da Rússia, de apoio a Yeltsin e mais adiante de oposição a Putin. A principal plataforma desse partido nos anos 2000 era justamente consertar a democracia russa, porque, afinal, sem democracia de verdade, não faz sentido criar partidos ou buscar convencer pessoas. Os eleitos já estão escolhidos mesmo. Ele chegou a fazer uma série de protestos em Moscou em que pedia exatamente isso, democracia real na Rússia. Em 2007, ele tentou ser candidato a presidente lá e tinha boa colocação nas intenções de voto. Porém, acabou desistindo da corrida devido a pressões burocráticas e ameaças. Quase foi preso. Tá vendo? A democracia que não funciona veio atrás dele. Acabou se mudando para os Estados Unidos, onde vive até hoje. Essa breve história ilustra como Kasparov é um cara muito inteligente, mas além disso conhece muito a Rússia, inclusive a política da Rússia. Ele conviveu com toda essa galera, Yeltsin, Putin, Medvedev e tantos outros. Não foi por outro motivo que ele escreveu em 2015 o livro O Inverno Está Chegando, Por que Putin Precisa Ser Parado, em que falou textualmente que era questão de tempo até Putin decidir invadir a Ucrânia e que o mundo livre deveria começar já com retaliações para enfraquecer o líder russo. Como ele sabia disso, ele conhece as pessoas na Rússia que refletem as mensagens do Putin. Ele sabia que o Putin estava pressionado por baixa popularidade, e mesmo considerando que eleições lá são meio que faz de conta, um líder impopular atrai revoltas, abre brechas para outros políticos tomarem o poder. Lembre-se, mesmo em regimes autoritários e fechados, como a Rússia, existem facções e grupos de poder que adorariam destruir Putin para eles próprios ganharem mais poder. A forma mais simples que Putin consegue popularidade e se manter no poder
é tipicamente com uma guerra. Recentemente, Kasparov deu uma entrevista em que destacou a saída para esta confusão, a queda de Putin. Curioso como ele descreveu como isso pode acontecer, tal como numa estratégia de xadrez. A ordem dos movimentos não pode ser alterada, disse ele. Primeiro, o público russo e a elite russa têm que reconhecer que essa é uma guerra perdida. As más notícias vindo da Ucrânia vão inspirar mais pessoas a se levantar porque, ao mesmo tempo, a economia vai ficar pior. Então, o segredo é esse, disse ele. A derrota militar na Ucrânia revolta o público devido às condições econômicas e você terá aí todas as forças necessárias para um golpe contra Putin. Continua ele dizendo que muitos no círculo interno de Putin vão estar procurando por um bode expiatório para jogar a culpa por toda essa tragédia. E o ditador é quem pode mais facilmente ser culpado por todas essas falhas. Eu concordo com ele. Hoje já se vê muitos russos reclamando da demora dessa guerra. Como assim? Os inúmeros avanços contados na TV estatal russa davam conta que a Ucrânia não era páreo para a força russa. E estamos aqui chegando a 2 meses de guerra e nada de novo para mostrar de conquistas efetivas. As únicas mudanças nas linhas de frentes que aconteceram desde o 3º dia da guerra foram as contraofensivas ucranianas expulsando as tropas russas de Kiev. Mas é lógico, isso ainda vai levar um tempo para se converter na constatação de que a guerra está perdida. Toda guerra levanta um fervor nacionalista no país que participa, seja pela propaganda estatal, seja pela própria identificação que muitas pessoas têm com o próprio país. A velha confusão entre governo e povo. Nós libertários sempre destacamos, governo não é povo, não fala pelo povo, não tem o interesse do povo como seu interesse. Mas algumas pessoas ainda caem nessa armadilha de achar que povo é o mesmo que governo. Porém, mesmo com toda a propaganda, uma hora a realidade começa a se apresentar. O massacre de Bucha já fez muita gente lá na Rússia ficar com o pé atrás, por mais que tenha sido explicado na televisão que foi uma farsa ucraniana. O afundamento do Moskva foi outro importante acontecimento que não tinha como a televisão esconder totalmente do público. Por mais que o governo fale que foi acidente, ninguém comprou isso. E começaram a surgir agora os casos de pais que não conseguem falar com os filhos que foram mandados para a guerra e os filhos cujos corpos não foram devolvidos aos pais. À medida que a guerra segue, mesmo que territorialmente a Rússia tenha feito algum avanço, fica cada vez mais difícil vender a ideia de que isso é uma vitória. Eu iria mais longe, a Ucrânia não precisa nem ganhar a guerra, só não pode ceder uma vitória fácil a Putin. E isso, bem ou mal, ela já fez. Basta estender essa guerra por um tempo maior, porque o fator tempo prejudica o Putin. Ele esperava uma guerra rápida, esperava derrubar o governo e pronto, nem daria tempo de fazerem sanções. A cada dia que passa, mais gente na Rússia vai encarar a guerra como uma derrota. E ao mesmo tempo, as sanções que já fazem efeito agora tendem a fazer cada vez mais efeito na Rússia. Muitos produtos estão já com os preços altíssimos. A inflação como um todo deu um salto na Rússia. Sim, no mundo todo a inflação está alta, mas no caso da Rússia ela deu um enorme salto. Tudo está muito mais caro. E olha, isso é só o início das sanções. Lembra, sanção leva um tempo até fazer efeito. Agora que ela está começando a acontecer. E não adianta o governo apresentar gráfico dizendo que o valor do rublo voltou ao patamar de antes da guerra, porque o pessoal da Rússia sabe, isso é uma ilusão. Ninguém mais pode comprar dólares lá. Só se pode vender dólares e comprar rublos. Assim é fácil manter o valor da moeda. A Bolsa de Moscou também manteve seu índice da mesma forma, com inúmeras amarras, regulamentos, estrangeiros não podem vender ações, só podem comprar, a ponto de que a Inglaterra está encabeçando um movimento para deixar de classificar a Bolsa de Moscou como uma bolsa de valores. Não dá para chamar laranja de banana. Se não pode vender ação, só pode comprar, não é bolsa. Esses indicadores requentados do Putin podem enganar algumas pessoas aqui no Ocidente que não se dão ao trabalho de entender o que está acontecendo ou então que estão numa torcida muito fanática por ele. Mas lá na Rússia, as pessoas estão vendo o que está acontecendo. À medida que o véu do patriotismo começa a ficar mais esgarçado pelas muitas derrotas nessa guerra, será impossível conter o movimento de derrubada de Putin. Putin não tem o que fazer, ele sabe que não tem como ganhar essa guerra, mas sabe que se voltar atrás agora, só vai piorar
todo o efeito da insatisfação econômica e a sensação de derrota na população. Então ele vai continuar esperando acontecer alguma coisa que possa salvá-lo. Bombas atômicas estão fora de questão. Já era algo delicado no início. Como a situação militar continua deteriorando rápido, o mais provável é que ele sequer seria obedecido se desse tal ordem. Afinal, os militares sabem que esse é um caminho sem volta, estariam cometendo suicídio. E por mais que exista muita gente leal ao Putin, se chegar o momento de escolher entre Putin e a própria vida, vão escolher a própria vida e denunciar Putin. Checkmate, Vladimir. Tudo que a Ucrânia precisa fazer para ganhar essa guerra e recuperar seus territórios todos é continuar lutando por mais algum tempo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!